Vai, confere, Maurício.
amigo, de sua prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado enganou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Deus para a oportunidade de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo 1. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Isso. Versículo 1 até o 8. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala com Samuel em sonho. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor em de muitas valia naqueles dias. Amém? Iremos de novo ler a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Elias e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha
sido manifesto a palavra do Senhor. Versículo 1. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, diante da tua presença, papai, nessa noite estamos aqui diante da tua palavra. Como teu servo ouviu o teu chamado, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, ouvir o teu chamado em nossas vidas, para fazermos segundo a tua vontade. Meu Deus, estenda tuas mãos, abre os olhos do nosso entendimento para compreender a tua vontade, para compreender a tua palavra, para conhecermos o Senhor de perto e entender, dividir e saber quem é que está falando conosco. Assim a tua palavra nos ensina nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, irmãos, eu quero deixar aqui a oportunidade para alguma das irmãs que se sentir vontade e tem no seu coração o propósito de testemunhar das grandezas e das bênçãos do Senhor na sua vida. Se tiver alguém, pode vir nesta noite. Não se envergonhe, porque quando nós testificamos no Senhor, o Senhor age lá na onde você não pode fazer nada, mas Ele vai lá e trabalha, porque enquanto você está aqui testemunhando, você está agradecendo, você está louvando ao Senhor. Tem alguém que queira dar um testemunho, contar o que Deus fez, realizou na tua vida, na tua casa, na tua família? Amém? Nessa noite, vamos ouvir nessa noite também, se não tem ninguém que queira testificar, que o Senhor nos conceda outra oportunidade. Vamos ouvir nessa noite a irmã Mônica. Aleluia. Glória a Deus. Eu também cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Estou feliz, grata a Deus por estar aqui mais uma vez para nós adorarmos o nome do Senhor. Quero que tivesse mais irmãos, né, sabemos que a verdade é que tem pessoas que têm tempo, que podem, mas vocês se esforçam, não querem fazer o sacrifício, querem fazer a renúncia. Muitas das vezes falamos de renúncia e não queremos renunciar. Chegamos cansados do serviço, sim, é claro. Quando a gente chega em casa, tem nossa casa para organizar, mas a gente tem que renunciar, porque a nossa vida aqui não é fácil, né? Sabemos que a caminhada aqui ela tem os seus espinhos, tem seus altos e baixos, mas quando a gente muitas das vezes se esquece de buscar a Deus, quando a gente tem tempo e a gente não quer, muitas das vezes é necessário, muitas das vezes, uma coxa. Mas estamos gratos a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, pois eu costumo dizer que Deus ele não quer saber de quantidade de pessoas, Deus ele conta com qualidade, né? Hoje a gente vê ali a história dos presentes, foram muitos, mas sabe Deus, ele só contava com os presentes, eram 300 corajosos, 300 valorosos, e era só presentes. E nesta noite Deus ele conta comigo e com você para esta batalha. Batalha essa que não é fácil, mas o Senhor, ele conta com mulheres de oração. O
Senhor, Ele conta com mulheres que muitas das vezes em sua casa, muitas das vezes ninguém está vendo, mas ela está ali no seu quarto, aleluia, clamando a Deus, pedindo a Deus pela igreja. E o Senhor tem ouvido orações de mulheres. A gente estava ali na GO. Quero também aqui agradecer a meu Deus por o Senhor ter nos levado em paz e ter trago a gente debaixo da sua graça também. Eu agradeço muito quando a irmã estava ali chamando alguém. Eu falei, não, se ela me dá oportunidade, eu vou. Mas isso é motivo da gente agradecer, irmãos. Sabemos que o inimigo ele está ali tramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente vê aí o que aconteceu agora recente em Mineiros, que a cidade inteira ficou abalada. Mas uma pessoa ficou feliz por isso, que foi o inimigo. Ele ficou feliz por ter tragado aquelas vidas, por ter usado alguém e fazer aquilo. Aleluia. Mas o Senhor ele nos trouxe, nos levou e nos trouxe em paz. Estamos aqui, agradecendo a Deus pela vitória que o Senhor tem nos concedido. Eu quero também aqui agradecer ao meu Deus. Quando eu fiz ali 2 exames, estava preocupada, mas não era nada do que eu estava pensando. Acusou uma bactéria, mas eu estou tomando uns antibióticos e vou voltar ali no médico, mas eu estou grata ao meu Deus por isso. Deus ele fala assim na sua palavra, tudo dá graça. E eu estou grata ao meu Deus quando eu saí ali do médico, eu ficava muito feliz porque eu estava bastante preocupada. Mas eu ficava muito feliz quando ele falava para mim, não é nada do que você está pensando. Acusou uma bactéria, mas a gente vai tratar dela. E eu ficava muito feliz. E já teve tempo, já tem mais ou menos mais de um mês eu vim aqui, mas eu não dei a oportunidade para agradecer, mas hoje foi o dia. Pois a palavra do Senhor fala que tudo há um tempo determinado debaixo da terra. E hoje foi o dia de eu agradecer. E eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos o livro de Salmos, que é o 25, se não me foge da memória, que fala sobre o pastor, aleluia, que nada te deixa faltar. Ele cuida, ele zela, ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus ele tem estado com você. Deus ele não tem esquecido das promessas, aleluia, que ele te fez. Deus ele não se esqueceu dos sonhos que você tem sonhado. Não, ele não se esqueceu. Ele tem sido o teu pastor. Ele tem sido, aleluia, aquele pastor que muitas das vezes você está ferida, você está cansada. E aí ele é aquele pastor que chega com bálsamo, que chega com remédio. E muitas das vezes, aleluia, para colocar o remédio na ferida, muitas das vezes tem que limpar e dói muitas das vezes. Aleluia, mas o Senhor, ele trata da ferida porque ele sabe como tratar. Ele sabe como sarar, ele sabe como fazer, ele sabe de todas as coisas. Ele não dá uma peça de nossas forças, não. Deus, ele sabe até onde você vai suportar. Porque ele é o teu pastor. E quando você estiver sem força, quando você estiver cansado, ele vai chegar e vai te colocar nos braços. Ele vai te colocar no colo, vai deitar, aleluia, a sua cabeça nos seus ombros, aleluia, e você vai passar. Porque ele é o teu pastor e como pastor, aleluia, ele tem cuidado e não tem se esquecido das suas ovelhas jamais. Muitas das vezes achamos que Deus esqueceu, mas ele não esquece. Aleluia.
E Ele sabe como tratar nesta noite. Aleluia. Deus, irmão, para falar, Ele não precisa de grande, não, porque o grande ali é Ele. Deus, Ele não precisa de, aleluia, Paixão, de pessoas que têm curso, que têm a algo dele, ele fala a palavra que não fugir da memória, não, Ele não necessita disso. Não necessita, porque o grande ali é Ele. Aleluia, Ele faz como quer, Ele fala como quer, Ele usa quem quer, Ele pode trazer uma criança, irmãos. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos e Ele está aqui nesta noite. E aqui agradeço. Glória a Deus. Aqui é tudo dele, tudo é para Ele. E é Ele quem determina. Amém? Sabemos que, como a irmã disse, Samuel ouviu a voz do Senhor, mas não estava entendendo. Quantas das vezes o Senhor fala com nós não entendemos, não compreendemos o que o Senhor está querendo conosco. Mas nessa noite o Senhor já abriu o nosso entendimento. Quero nessa noite dar a oportunidade para a irmã Mara estar louvando ao Senhor. Vamos adorar, exaltar a quem é digno de toda honra e de todo louvor. Porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e muitas das vezes nós nos acanhamos, nós nos retemos de falar aquilo que o Senhor tem feito. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Você diz que há tanto tempo Ele não te ouve, que as suas orações parecem não ouvir mais. Você diz que desse jeito não dá mais, não vale a pena essa sua situação. Você diz que há tanto tempo Ele não te ouve. Você diz que todo dia a mesma coisa, que não sabe o que fazer, pra onde ir. Você diz que está sozinho, abandonado, coração está pronto a explodir. Mas hoje Deus muda sua vida, com certeza o sofrimento vai ouvir. É hoje quem manda te dizer, as portas vão se abrir.
lugar na minha vida e na sua vida. Porque o Senhor sabe da tua necessidade. É como a nossa irmã disse. Não adianta nós pensar, porque Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe qual é o nosso limite. Ele sabe qual é a nossa necessidade bem antes de nós falar com Ele. Por isso que Ele está aqui nessa noite. E nada vai impedir da glória do Senhor descer sobre nós. Aleluia. Nessa noite vamos ouvir o Maiara está louvando a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Sou grata ao Senhor por me dar essa oportunidade de estar louvando e bendizendo o nome dEle aqui nesta cidade. Não é muito fácil, muitas vezes, a gente caminhar da maneira que Deus necessita que nós caminhamos, mas nós estamos pelejando, irmão. Nós estamos aqui batalhando, matando um leão até chegar onde o Senhor quer. Amém? Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Estou feliz com o Senhor. Eu quero dar um rápido testemunho. Eu quis tomar algumas oportunidades, mas esse hino que eu vou cantar diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E quando o Senhor te tocar para você com autoridade, repreender algo, falar algo, fazer algo, faça, não tema, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe quando direciona, Ele sabe quando ordena. Um dia eu disse para meu esposo, disse, olha, algo está estranho em um dos meus seios, porque eu peguei e senti um negócio mais estranho do que o normal. Eu disse para ele, olha, eu vou ter que fazer um exame para ver isso aqui. E passou-se os dias e volta e meia eu me lembrava daquilo. E certo dia, na oração, o Senhor me deu uma autoridade tão grande, comigo mesmo, e eu coloquei a mão, e até eu me assustei quando eu disse em alto com o sonho, eu disse, câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. Seja onde quer que você começou a se alojar, mas eu não te aceito aqui. E continuei a minha oração, eu chorei, eu clamei ao Senhor, e depois eu mesmo entendi a minha palavra dizendo, eu não sabia que era só um negócio que eu tinha feito, mas eu falei. E aí, irmãos, eu esqueci daquilo, não conferi e nem nada. Aí passou-se os dias, eu acredito que umas 2 semanas depois, o Senhor usou uma pessoa que veio até mim, tomada por Deus, numa autoridade tremenda, e o Senhor falou muitas coisas referentes à minha vida, mas teve um momento que eu não aguentei, mas eu cheguei a cair de joelho quando o Senhor disse, por esses dias passados, você se olhou e você percebeu algo estranho em você. E eu te digo que a enfermidade tem tentado sufocar a tua carne. Mas eu, Senhor, tenho cuidado de tal forma que repreende. E não me dei mais nada. E na hora eu me recordei, me lembrei, eu digo, aquela oração, aquele dia, não fui eu que senti de orar por mim mesma. Foi o próprio Senhor quem fez isso comigo. E aí, depois eu fui lembrar de vou buscar, vou ver se está aqui. Não tem nada. Ele chegou e ele chegou. Então, se você sentir de orar na tua casa, na autoconstrução, deve as minhas vezes que eu estou numa de dor, eu digo, olha, ativote, quando eu tiver de vir aqui, eu falo alto, e eu digo alto, e eu digo para o diabo ouvir, dizendo, a minha casa é do Senhor, as minhas filhas é do Senhor, tudo meu é do Senhor. Porque às vezes algo no silêncio quer entrar na tua vida, na tua casa, e o Senhor te dá autoridade e você pensa que é coisa da sua cabeça, pastor.
Então eu testemunho aqui nessa noite dizendo que o Senhor fez isso na minha vida. Nós somos filhos e Ele nos direciona, e Ele nos toca, e Ele nos impulsiona. Só basta nós fazer o melhor dele, nós estamos quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Olho ao redor, penso que é em vão, e quase que essa dor vai me adoecer. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores e maiores, bem maiores que os meus. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, sabe o que está fazendo na tua vida. Pois olhas o vento e disse treinamento. Tu vês o bravo mar e disse pra você caminhar. Tu percebes a guerra
Sabemos que o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Deus tem os seus propósitos. Quando o Senhor retira o teu sono pela madrugada, demanaia serra, sobre canto e é porque Ele está te convidando a buscar mais, a se prostrar mais. Muitas vezes Ele nos desperta para buscar a presença dEle, e nós viramos para o canto dizendo só mais um pouquinho. Mas Jesus está dizendo: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Rama serve, não sou de canto. O Senhor está despertando uma geração que se prostra e adora Ele em espírito e em verdade, porque nós somos verdadeiros adoradores, diz a palavra do Senhor. E o Senhor não nos deixa enganar, não, irmãos. Ele fala conosco através da nossa vida para falar conosco mesmo, porque Ele sabe que de nós temos que ouvir dele para nós entendermos. Ele sabe. Ele é quem te vê no oculto chorando. Ele é quem te vê lá nas caladas, angústia, aflição, demanalha, solda, Ele te contempla a sós com Ele. Não precisa estar tocando trompeta, não, mas o Senhor nos vê. E Ele olha cada lágrima do teu servo e leva diante do Pai para nos responder. Amém? Nessa noite eu quero passar aqui para a irmã Elis, está orando e passando a oportunidade para a nossa preletora nessa noite, que é eu quero. Aleluia, glória a Deus. Eu já pude sentir a presença do Senhor nessa noite, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Antes, quero apresentar a irmã Edivânia, a irmã Edivânia, né, que está conosco nessa noite, juntamente com suas filhas. O que nós vamos dizer a ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus, a ter lugar que te faz bem. Érica já é nossa, né? Continue firme, Érica. Deus abençoe. Agradecer a presença do pastor Juliano conosco nesta noite. Deus continue abençoando sua vida. E eu quero convidar a igreja para se pôr de pé. Quero convidar aqui o presbítero Douglas para estar orando, apresentando a nossa preletora dessa noite. E no final o pastor Juliano vai estar fazendo um encerramento para nós. Aleluia. Salve, irmão, ao Pai do Senhor. Eu estava ali sentando e escutando quantos, né, o Senhor me contou, quantos de nós, né, já pensamos em desistir por uma mínima coisa que acontece no dia a dia da gente, largar tudo, mas o Senhor veio nos renovando a cada dia. O louvor, né, que a irmã Maia cantou, o Senhor nos renova, né? Quantas vezes eu pensei em voltar embora para casa, que é para Cuiabá, no quintal do meu povo, né? Mas o Senhor, senão não é o tempo, né? Se o Senhor trouxe-nos aqui, né, que algo tem aqui para essa igreja, né? Que adianta eu ir embora para lá e pagar o preço, ou eu sair daqui e pagar o preço. O Senhor quer que nós continuemos nossa caminhada firme e forte. Ele nos renova a cada dia. Entrega na mão do Senhor que Ele renova a cada dia. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para bendizer e agradecer o seu santo nome. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Que o Senhor traga a palavra do céu. Use a sua serva, Senhor, para trazer palavra de conta ao nosso coração. Que o Senhor traga, Senhor, renovo para cada um que se adentrou dentro dessa igreja, Senhor.
E as causas impossíveis, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas que ficam fechadas, Senhor. Que o Senhor venha escancarar, Senhor, o seu poder em cada um de nós, Senhor. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor já falou muito conosco essa noite, né? Em cada palavra, em cada testemunho, os louvores. Eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus sabe quanto eu pouco disso. Mas Deus tem a maneira dele trabalhar. O Senhor nos renova cada dia, cada manhã. Vamos ler, eu vou ler, o Jeremias, no capítulo 24, que fala sobre as 2 cestas de vinho. Jeremias, capítulo 24. Eu quero fazer a leitura do versículo 2 ao 10. Os irmãos pegam comigo. As 2 cestas de vinho. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos decorantes. Mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porém os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-los-eis e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. Ser-me-ão por povo e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os filhos ruins, que se não podem comer de ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes, o restante de Jerusalém, que ficou nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. E empregá-los para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde ele os arrojar. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, e que lhes dei a eles e a seus pais. Senhor Deus, eu agradeço a Deus por essa palavra. Que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor me use nessa noite. Porque eu sei, Pai, que é o Senhor que quer falar comigo. Que é o Senhor que quer falar nessa noite. Amém. Essa palavra, eu já tenho mais 2 semanas lendo, relendo. E assim, quando eu li essa palavra, eu pensei em toda uma coisa que não tinha nada a ver. Mas Deus vai nos fazendo refletir e fazendo com que nós entendemos o que Ele quer falar conosco, o que Ele quer falar com a igreja.
Não. Aqueles filhos bons era aquele povo que, por mais que eles erraram, eles ouviram a voz do Senhor e foram obedientes à palavra do Senhor. E através desses filhos bons, eu me coloco, vocês se coloquem. Como anda a nossa obediência à palavra do Senhor? Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Aquele povo, ele passou por um processo muito difícil, igual nós muitas vezes passamos. Mas o processo, o Senhor fala comigo, aleluia. O processo nós precisamos passar. Nós precisamos muitas vezes ser moldados. Mas nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Muitas vezes nós nos fechamos. E com isso, nós queremos colocar as mãos onde o Senhor quer colocar. Aquele povo, aquela visão que o Senhor deu para Jeremias, representando os filhos bons e os filhos ruins, nós podemos ver que os filhos bons, eles foram obedientes à voz do Senhor. Já os filhos considerados ruins, que mal davam para comer, eles permaneceram. Mas pagaram alto preço, porque eles não ouviram a voz do Senhor. Eles foram desobedientes e sofreram muito naquele lugar. O sofrimento, ele pode fazer parte do processo da restauração. E muitas vezes nós murmuramos diante do processo. Quantas vezes a gente pensa em desistir? Deus, Ele é justo. Deus, Ele conhece o nosso coração. Mas nós precisamos quebrantar o nosso coração ao arrependimento, ao perdão, a obedecer. Quantas pessoas estão desobedientes na casa do Senhor? Quantas pessoas o Senhor fala, mas faz ao contrário, vai para a direita, a pessoa vai para a esquerda? O processo é necessário, mas muitas vezes o processo também é por desobediência. Através dessa passagem de Jeremias, onde o Senhor deu essa visão para ele, dos 2 cestos de filho, nós podemos colocar na nossa vida, colocar em prática. Que tipo de filho nós estamos sendo? Que tipo de filho Deus está vendo em nós? O Senhor nos pergunta nessa noite. Qual é o tipo de filho que nós estamos sendo aos olhos de Deus? Será que nós estamos sendo obedientes à palavra do Senhor? Será que nós estamos preparados para a correção? A nossa caminhada não é fácil. A nossa caminhada
Diante desse estudo, diante dessa palavra, nós podemos ver quantas coisas estão acontecendo ao nosso redor. E ainda tem gente brincando de ser crente. Tem gente que está achando que está tudo certo. Não está certo, não está certo. O Senhor nos dá chance todos os dias. Se vocês continuarem desobedientes, vocês vão pagar o alto preço. Eu vou colocar as mãos e vocês verão o que eu vou fazer da sua vida. Aleluia. Deus requer mais de nós. Deus quer mais de nós. Muitas vezes fazemos tão pouquinho e achamos que está bom. Irmãos, não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar com a palavra do Senhor. Não é tempo. Chega. Aleluia. Nós precisamos nos posicionar. Não adianta eu falar da folha para fora e meu coração ser sujo. Oh, não adianta. Nada está oculto. Deus está em todos os lugares. Deus é tudo. Deus conhece o nosso deitar. Deus conhece o nosso levantar. Às vezes achamos, é só isso. Não, é só isso. Vai aumentando a cada dia. E quando assustar, nós estamos vivendo um lamaçal do pecado. Vamos ter cuidado com a palavra do Senhor. Essa passagem Deus deu a visão para Jeremias. Como Deus nos olha nessa noite? O que Deus está achando do nosso comportamento? O que Deus está achando do que sai da nossa boca? Eita, aleluia! Como Deus nos vê nessa noite? Será que Deus está nos vendo como filhos bons? Ou será que Deus está nos vendo como filhos ruins? E nessa noite o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Porque Deus escolheu para transformar o nosso
Que possamos sair daqui e meditar. Como Deus está nos vendo. Como Deus nos vê nessa noite. Como cestos de figos bons. Como cestos de figos ruins. Que possamos fazer a diferença. Que as pessoas possam ver luz, a luz do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos ser verdadeiramente dependentes do Senhor. Dependente do Senhor. Como é difícil essa palavra. Como é difícil, é fácil falar sobre dependência. Mas como é difícil entregar as mãos do Senhor. Então que essa noite o Senhor possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Ao meu coração. Porque o Senhor tem um coração transformado. O Senhor quer mais de nós, irmãos. A gente faz tão pouco. Que o Senhor venha falar a cada coração essa noite. Eu quero pedir para os irmãos virem aqui na frente nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus quer nos dar um novo coração. Deus quer nos restaurar. Deus quer aumentar a nossa fé. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Quando eu estava estudando essa palavra, há muitos dias, o Senhor me deu um louvor. Eu quero que vocês prestem atenção na letra desse louvor. Porque esse louvor vai falar muito aos nossos corações. O Senhor está nessa noite. E Ele quer nos dar a oportunidade. Ele quer nos dar a oportunidade de novo. Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer nos deixar dependentes dele. Muitas vezes nós só reclamamos. Muitas vezes nós temos muitas coisas que Deus já fez em nossa vida. E tenhamos um coração grato. E tenhamos um coração transformado. Porque eu sou uma
sentir a presença do Senhor, os teus olhos fechados. Santo Deus, aqui está, Senhor, as tuas filhas, diante, Senhor, do teu altar. E a tua palavra, Senhor, nessa noite, os nossos corações. Nós sabemos, ó Pai, que aonde opera, Pai, a tua palavra, há perdão, Senhor. Aonde opera a tua palavra, há verdade, há poder do Senhor sobre a igreja. Nessa noite, Senhor, mediante a tua palavra, nós ministramos sobre a vida das tuas filhas aqui, Senhor. A paz, Senhor, a verdade, o amor, a justiça do Senhor, a paz sobre a vida de cada uma. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada uma, renovando as forças, renovando, Senhor, a esperança a cada manhã. Nessa noite, Senhor, nós profetizamos a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma. Que todo mal, Senhor, que toda palavra contrária, que todo espírito das trevas que se levantasse contra a vida, a família, seja dissipado pelo poder da tua palavra. Assim, Senhor, eu ministro a bênção sobre a vida das tuas filhas no teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todas. E todas dizem Amém. Seu nome mistérios, olhando para Ele, olhando para o Deus Todo-Poderoso. O Espírito do Senhor Deus te fez, e o sopro do Todo-Poderoso te dá vida. Essa aí, deixa eu desligar aqui.